Estimados irmãos e irmãs, presente no auditório, nossa querida companheira na mesa, fazendo a sustentação, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa nos envolver nessa noite, envolver a todos aqueles também que nos acompanham através dos canais de internet, via Rede Amigo Espírita, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, e os nossos estimados amigos também que nos acompanham no Facebook, que cada vez mais possam haver iniciativas de divulgação da palavra do nosso Senhor Jesus, que trouxe a nós a boa nova para a toda gente, como demonstra o Evangelho, a todos. O mundo passa por uma transformação. Eis que fica muito nítido para nós, através do avanço da tecnologia, através de novas descobertas científicas maravilhosas. Contudo, ao passo que a ciência e a tecnologia avança, percebemos o ser humano perdendo a si mesmo, estando em comunhão com muitos, mas se sentindo sozinhos. Gostaríamos de iniciar a preleção da noite, trazendo mais uma revelação que bem antes a nossa amada Joana de Ângeles já vinha nos revelar no entorno dos seus ano de 1968, salvo melhor engano, porque não sou muito bom com números, na sua primeira obra, O Homem Integral, onde ela vai nos demonstrar a necessidade de sermos saudáveis psicologicamente. E eis que no final de semana, no domingo, num folhetim muito popular e conhecido por todos, vamos ter a notícia e a confirmação de que, de fato, a depressão ela é o grande mal do século 21. Tanto que esse folhetim está se preocupando e toda semana haverá reportagens nesse sentido. Creio que boa parte dos senhores tenham assistido isso. Mas o que é depressão e o que essa falta de nos sentirmos a si mesmos tem a ver com a passagem de hoje? É o que vamos tentar, com os nossos mínimos recursos, passar. Porque já diziam os nossos irmãos judeus que para as interpretações evangélicas são necessários os seus em torno de 70 interpretações, já que 7 ou os seus múltiplos são os números cabalísticos da Bíblia. E sempre há outras pessoas, outros oradores que vierem aqui vão sempre agregar, vão sempre colocar para nós. Então não fiquem com a minha palavra, fiquem com os livros, fiquem com a doutrina espírita. O que nós vamos trazer aqui hoje é fruto de um estudo nosso. A referida passagem, do qual tivemos a grata oportunidade de sermos convidados pelo Marcelo Turra, trazendo também, gente, o abraço dos companheiros da nossa cidade de Araruama, mais especificamente do nosso 26º Conselho Espírita de Unificação, do qual temos a grata oportunidade do trabalho de sermos coordenadores de administração, e da nossa amada Sociedade Espírita Sem Fronteiras. E o referido texto que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, item 57, nós vamos trazer primeiramente a tradução do Haroldo Dutra Dias, está aqui o Novo Testamento, que nos apetece muito porque ele rebuscou bastante as suas interpretações e estudou. E como a gente não gosta de ler os trechos soltos, a gente vai trazer a referida passagem de uma forma mais completa, que ele vai chamar de os desafios do discipulado. E a gente resolveu usar Lucas, porque Lucas também está em o Evangelho segundo o Espiritismo, na referida passagem, onde Allan Kardec se utiliza para comentar. Vai dos versículos 57 a 62. Enquanto eles no caminho, alguém lhe disse: eu te seguirei aonde fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm tocas,
e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Ele, porém, disse: Senhor, permite-me ir primeiro e enterrar o meu pai. Disse-lhe: deixai que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permita-me primeiro colocar à parte aqueles que estão em minha casa. Disse-lhe Jesus: ninguém põe a mão no arado e olha para as coisas de trás, é apto para o reino de Deus. Então a passagem fica completa dentro dos versículos 57 a 62, percebendo que Jesus não passava somente a lição para o segundo jovem, né, onde ele convida para acompanhar, mas também para o primeiro e o terceiro. No entanto, nós vamos nos ater à figura do segundo jovem, que é a figura trabalhada por Allan Kardec. E gostaríamos de abrir um grande parênteses, pois eis que muitos que talvez estejam muito tempo na doutrina espírita não conhecem como o Evangelho segundo o Espiritismo ele é formulado. E, infelizmente, ainda muitos companheiros vêm à tribuna espírita para dizer que só os espíritos disseram ou informaram, quando, na verdade, Kardec disse e disse muita coisa. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, quando não é instrução dos espíritos e não tem assinatura de ninguém, são comentários do próprio Allan Kardec. E isso precisa ser divulgado, para que nós tenhamos a acepção do pensamento do nosso excelso codificador, missionário de Jesus Cristo na Terra. Não há que duvidar. Então vamos ao Evangelho, agora na tradução em que Kardec se utiliza. Onde está o item 7, alvo do nosso estudo da noite. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Quando nós vamos fazer alguma interpretação evangélica, nós não podemos ter uma visão unilateral. Somente aquilo que nos aparece escrito. Nós precisamos saber qual era a cultura daquela época. O que ocorria naquela época. Porque Jesus vai se utilizar talvez de figura tão forte. Inclusive, é um texto que está descrito no capítulo Estranha Moral. Que talvez é um dos capítulos mais emblemáticos e passíveis de estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque às vezes Jesus poderia parecer um pouco austero, ou um pouco duro demais, mas não. Porque o amor verdadeiro, ele também educa. Ele também se utiliza de um pouco, né, de altivez quando necessário. Quantos de nós não somos espíritos ainda rebeldes? Quantos de nós ainda não precisamos de um freio? Não é assim, muitas das vezes, que a gente precisa fazer com uma criança, né? Que é, menino, não faça isso, menina, não faça aquilo. Ora, para o nosso olhar perante a imensa possibilidade de evolução que ainda temos pela frente, às vezes nós precisamos de um freio. E o amor também faz isso, refreia. E Jesus traz essas máximas para nós. Então, qual era a cultura dessa época? Um enterro, um embalsamento, uma limpeza de corpo levava mais ou menos uma semana. Mais ou menos uma semana. Era hábito, e ainda é até hoje em alguns países do nosso Oriente, mais especificamente na Espanha, a figura das carpideiras. Quem eram as carpideiras? As carpideiras eram mulheres pagas para chorar nos enterros. Alguns comentam que até no Brasil ainda existe essa figura. Elas choram, fazem as famosas ladainhas e ao final recebem o seu trocado e vão embora.
Uma segunda informação muito importante que temos naquela época é que se este jovem, ele fosse o primogênito daquele a quem tinha morrido, ele tinha que prantear muito bem aquele que havia partido, entre aspas, para demonstrar para as autoridades que ele era o herdeiro de toda a fortuna daquele a quem tinha morrido. Porque se não houvesse essa demonstração, o Estado poderia ir lá e tomar todo o valor e tomar todo o dinheiro. Então, olha uma possível preocupação deste jovem. Preso a hábitos exteriores e materiais. E quantos de nós não somos assim hoje? Preso a tradições, a determinadas questões culturais que não conseguimos mudar. Quantos de nós, Ciro, eu me tornei espírita. Gente, não estamos aqui criticando ninguém. Estamos apenas refletindo em grupo, porque é assim que precisamos fazer. Jesus era muito simples. Era uma figura de muita simplicidade. Então, precisamos também nos legar a isso nesse momento e nos permitir a reflexão. Então, quantos de nós, por exemplo, ainda não nos desapegamos, por exemplo, à figa, ao pé de coelho, aquele crucifixozinho pendurado no carro, a imagem da Nossa Senhora, lá em algum lugar. Eu não fico sem meu santinho ali no canto, Ciro. Eu fui católico e não consigo. Tudo bem, não há nenhum mal nisso. Mas a gente precisa começar a nos burilar, a mudança. Porque isso são hábitos apenas puramente materiais, tradicionalistas. Ou será que nós não acreditamos no que está na doutrina espírita, em escala espírita, no Livro dos Espíritos, que o mundo ele ainda é um mundo de provas e expiações, e por isso nós somos espíritos atrasados, ainda pela dificuldade de nos desapegarmos das coisas puramente materiais. E quando falamos de morte, nós estamos falando de morte do corpo físico, da matéria, onde as traças, os micróbios, irão corroer. Eis que nesse momento Jesus queria falar para ele: se desapegue disso tudo, meu filho. Se desapegue disso tudo. E venha nos levar a boa nova. Se desprenda dessa, porque talvez ele quisesse antes garantir. Bom, se o espiritual não der certo, pelo menos o material está garantido, o dinheirinho do meu pai. E Jesus, como bom leitor de mente, com certeza, com as suas mediunidades infinitas, viu ali naquele jovem que talvez ele estivesse tensionando a isso. E quem nos faz todo esse tipo de recordação, nós vamos encontrar no livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Quantos de nós não somos assim? Eu não vou... Nossa, acabou de cair uma chuva enorme, não vou para a casa espírita. Foi 5 minutinhos de chuva, o céu agora já, está limpinho. Essa nossa dificuldade de sairmos de dentro de nós mesmos. Mas está um friozinho tão gostoso, eu vou ficar aqui debaixo da minha coberta. É hábito. Criamos hábitos talvez que não sejam tão bons. Hábitos perniciosos. Não que o descanso, não seja necessário, não é isso. Mas às vezes a gente não consegue simplesmente se desprender. Tornamos uma rotina viciosa, viciante, pelas imposições da sociedade. Ora, apenas para que reflitamos juntos, por que a gente só come pé de moleque, paçoquinha, caldo verde, caldo de ervilha, junho, julho e agosto? A gente pode comer isso quando nós quisermos. Ou por que, por exemplo, o panetone só pode ser adquirido no Natal? Nós poderemos comer quando quisermos. A rabanada, que geralmente é algo muito em conta, muito barato, e a gente só acaba comendo no Natal. Eu, particularmente, acho uma delícia. Feito até mesmo com pãozinho francês. Comum, não precisa nem esperar aquele pão de rabanada. Faz com pãozinho francês. E a gente só deixa para comer no Natal. Porque isso são questões sociais que estão embutidas na nossa mente. Gente, isso não vem de reencarnação agora. Isso vem de muitas e muitas e muitas encarnações.
Então mudar isso, Joana vai narrar para nós, dá trabalho. A famosa reforma íntima não se chamaria reforma se não desse trabalho. É nos burilar, é nos mexer, é estarmos abertos para as coisas novas que podem ser positivas, que podem ser boas, que podem ser benéficas para nós, para o nosso próximo. Ai, Ciro, para mim, estudar livro espírita não dá, eu acho muito cansativo. Ai, eu não consigo ler. Percebamos uma coisa, se nós lêssemos 10% de um livro no dia, da quantidade de mensagens que a gente lê no celular, a gente talvez já teria lido quantos livros num ano? Só ler 10%. Eu me comprometo. De tudo que eu ler no WhatsApp, eu vou subtrair 10% só e vou me dedicar a um livro de papel. Não vai nem no e-book, não. Vai no livro de papel. A gente não consegue, gente. É algo incrível isso. Agora no WhatsApp e no Facebook a gente consegue ler e ficar o dia inteiro. E a gente se pergunta o que é que nos atrai tanto ali. O que é que nos atrai tanto ali? Não estamos aqui nos eximindo de que ali há coisas boas e há coisas positivas. Mas perfeitamente todos nós sabemos, e não vamos ser hipócritas, de que ali também tem coisas que não são tão positivas assim. Vivemos num momento onde formam-se cientistas políticos, cientistas disso, cientistas daquilo, religiosos disso, espíritas disso, tudo online. De repente a coisa ganha uma tamanha projeção que a gente nem sabe. E vocês sabem por que isso ocorre? Porque nós não instrumentalizamos a nossa mente. Como assim, Ciro? Veja bem, é mais fácil eu assimilar uma ideia de quem sabe tanto quanto eu. É difícil eu assimilar a ideia de quem estudou muito mais do que eu. André Luiz não vai dizer para nós em nosso lar das faixas vibratórias? E aí, daí a gente não consegue se subordinar a tentar compreender aquilo que aquele que tem uma jornada muito maior na nossa frente para explicar, e daí assimilamos as ideias equivocadas, passamos as ideias equivocadas para frente e compartilhamos. Isso tudo é morte. Não é vida. A gente precisa estar atento a isso tudo. Porque isso está ferindo as nossas mentes. A Organização Mundial de Saúde vai dizer para nós que 25% da população mundial sofre de depressão. Isso significa dizer, já que os números não mentem, de que 25% de nós que estamos nesse recinto estamos passando por alguma espécie de transtorno psicopatológico. E grande parte desse transtorno se deve justamente à tecnologia. No livro Perturbações Espirituais de 2014, portanto é um livro atual, do nosso querido benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer, vai trazer para nós a informação, através de um irmão menos ditoso, através de um irmão menos feliz, que eles nos cansariam sem cessar pelo sexo na internet, nas mídias sociais, e daí o sexo em todas as suas vertentes nas redes sociais. Os nossos irmãos menos felizes estão organizados também. E nós, os bons, será que nós vamos continuar sendo tímidos, como está descrito em O Livro dos Espíritos? Quando é que nós vamos deixar de enterrar os nossos mortos para ir e pregar a boa nova de Jesus, obviamente com respeito ao outro, com bem-querer ao outro? Respeitar. Amar. Amar sem importar, sem a crítica, sem criticar. Amar. Porque o amor, ele apenas ama. E quando você doa amor, já nos dizem os espíritos, todo o cosmos conjura com você. Todo o cosmos positivo conjura com você. E a gente não consegue olhar o olho um no outro. O pai de família chega em casa,
Sai de casa cedo, 5, 6 horas da manhã, chega em casa 7 ou 8 horas da noite, senta na mesa para jantar, senta para ver o jornal. Se for quarta-feira, depois do jornal tem o futebol, nada contra o futebol, que a gente gosta também. Deita na cama e vai dormir. E esse processo é de segunda a sexta-feira. Muitas das vezes ele chega em casa, seus filhos já estão dormindo porque levantaram cedo para ir para a escola, precisam ir no dia seguinte. Aí chega no sábado, as crianças querem sair, querem se divertir, querem passear com seus coleguinhas da escola, com seus amiguinhos. Aí chega no domingo, está cada um muitas das vezes dentro de um cômodo da casa, um no videogame, o outro no celular, o outro na televisão, e não há comunicação. Vivemos em sociedade, vivemos juntos ao mesmo tempo que nos sentimos sozinhos. Isso ocorre com 1/4 da população. E nós espíritas? O espiritismo não é uma religião melhor do que nenhuma outra. Sinto muito informar quem achava. Porém, o espiritismo precisa estar aqui para demonstrar os seus diferenciais. Nós, frequentadores, nós, tarefeiros, é que temos o dever e o papel de demonstrar esses diferenciais à sociedade, sempre com respeito ao outro, sem o fanatismo religioso. Porque quando Cristo nos conclama ide e pregai, muito mais do que com palavras, dizia Francisco de Assis, é com o nosso exemplo. É com o nosso exemplo. É ir tocar numa casa vizinha, como o nosso amigo Jailton ali sempre toca muitíssimo bem, levar a palavra. É como tantos amigos que tenho aqui no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que estão no movimento, estão em Comerge, estão palestrando, estão coordenando o grupo de estudo, estão levando essa instituição de amor à frente. Precisamos da força do jovem. Precisamos cada vez mais da força do jovem, aliada à serenidade da melhor idade. Gente, tem muito trabalho a ser feito para conseguirmos chegar nesse mundo de regeneração. Não é o mundo de regeneração que vai chegar. Nós devemos nos perguntar o que é que eu estou fazendo por mim para me inserir nele. Porque se eu não tiver condição vibratória, eu não assimilo. E assim como em outrora já recebemos os exilados de Capela e de tantas outras constelações, vamos ser os exilados da Terra em outro orbe. Então o que é que eu estou podendo contribuir de diferente para esse mundo melhor que estão dizendo que vai vir? O que eu estou fazendo de diferente? Será que... Ai, Ciro, poxa, eu trabalho a semana toda no domingo. Será que eu não posso dormir um pouquinho até mais tarde? Creio que sim, meus irmãos. Mas será que talvez esse tempo não seria melhor empregado? Tudo bem, dorme no dominguinho até mais tarde, mas à tarde vai trabalhar. Vamos trabalhar no bem, com Jesus, através da caridade. Na célebre passagem de Marta e Maria, Maria escolhe a melhor parte. Qual é a parte que nós estamos escolhendo no reino de Deus? No verdadeiro reino de Deus, que é o reino espiritual. Porque isso aqui é uma passagem. Isso é morte. Com a chegada do livro Nosso Lar, André Luiz nos apresenta um novo paradigma. Quem aqui já leu Nosso Lar? Levanta a mão, por favor. Nos apresenta um novo paradigma. A gente costumava dizer que, por exemplo, quem estava lá nunca voltou para contar. E ele vai nos apresentar o seguinte, que quem está lá não quer vir e que quem está aqui não quer ir para lá. Vivemos esse novo paradigma. Mas lá é a verdadeira vida. A morte é isso aqui. Porque estamos limitados à carne, à matéria. A matéria. Limitados a uma mente material, a um cérebro material. Muito embora sabemos que temos a glândula pineal, né, que é a famosa glândula da mediunidade, mas limitados ainda pela matéria. E André Luiz vai tecer para nós a narrativa de que lá se escuta por todo o corpo,
Se sente cheiro por todo o corpo? Como é isso, meus irmãos? Não me perguntem, porque eu não lembro. Já passei por lá, mas não lembro. E quando Jesus vai mostrar isso para ele, ele está falando assim, cara, isso é puerilidade, isso é passageiro. A verdadeira vida é essa vida, a espiritual. Não perca tempo com coisas vãs. Não perca tempo com coisas pueris. Selecione a melhor parte, tal qual Maria escolheu. Mas a gente ainda somos tão arredios. Tão arredios. A partir de pequenas atitudes. Às vezes um filme que a gente escolhe para assistir não é um filme tão legal. Quando a gente talvez poderia estar empregando aquele tempo assistindo talvez um bom documentário ou algum filme que trouxesse algo de moral para nós. Às vezes um programa de TV inadequado. Às vezes uma novela inadequada, e me desculpem dizer, hoje eu já não sei mais qual é a novela adequada para se assistir. Porque quando a gente começa a refletir nesses pequenos hábitos, nessas pequenas coisas, a gente vai modificando, aos pouquinhos, sem tanto martírio. Joana de Ângeles vai dizer que dói, sim. Dói. Mas a gente precisa ir exercitando isso. Poxa, hoje eu não consegui, amanhã eu tento de novo. Como está o nosso hábito da prece, o nosso hábito da oração? No capítulo 27, em pedir, obtereis o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão dizer para nós que a prece comum a todo espírita deve ser aquela ao acordar e antes de dormir. Essas são as normais, que deve ser lei para nós espíritas. Creio eu que para todos. Mas estamos falando do Espiritismo e do nosso Evangelho. E essas são as normais, tirando aquelas durante o dia. Ah, não é parar um momento, não está. Não, às vezes é conexão com Deus, conexão com Jesus, mente a mente. Com os nossos anjos de guarda, com os nossos amigos espirituais. Às vezes basta um Senhor, me ajuda nesse momento, porque eu não estou conseguindo resolver isso. Mas a gente muitas das vezes não faz porque não conseguimos ainda assimilar o poder da oração, que é a maior terapêutica que o Espiritismo traz para nós. É o poder da oração e da prece. O poder da fé. No início é difícil mesmo, gente. E nós sabemos o quanto é difícil. O quanto nós somos testados o tempo inteiro. Quantos de nós já não tivemos essas sensações de estarmos sendo testados? De não estar conseguindo fazer uma leitura, de conseguir assistir uma boa coisa, de só termos pensamentos negativos e inóspitos. Tudo isso é a morte. E daí Kardec, então, vai introduzir o seu comentário, dizendo, no item 8, que podem significar estas palavras? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido mais profundo do que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Será que nós, enquanto espíritas, ainda temos dúvida de que existem os espíritos? Será que ainda temos dúvida da reencarnação? Será que ainda temos dúvida dessa vida espiritual? Até que ponto nós temos certeza de que tudo isso existe? Porque o espírita não pode ser espírita de crer, de achar, de acredito, ou então de me falaram, ou então, está escrito nos livros. Não. Nós precisamos ser espíritas de ter certeza de que isso existe. Por mais que estejamos, em posições negativas ou com dificuldades, mas temos a acepção correta de que isso tudo existe. E que não param de aparecer provas o tempo inteiro. Vide mais uma que falamos aqui no início. Que a Joana, já há muitos anos, fala sobre essa questão da depressão. O Espiritismo trouxe diversas comprovações por Joana de Ângeles, por André Luiz, pelo próprio Kardec.
precisamos ficar atentos ao imenso movimento espiritual que os irmãos da luz estão fazendo, mais especificamente nesse ano de 2019. Tivemos o filme Kardec, ainda temos em algumas salas, com uma bilheteria muito expressiva, muito além do esperado, muito bem assistido. E em setembro teremos o filme do Divaldo Franco. Isso faz parte de um projeto da espiritualidade positiva sobre nós. Sobre o Brasil, porque o Brasil, acreditemos ou não, é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Às vezes é complicado a gente pensar dessa forma, né? Mas imaginemos o nosso Brasil como sendo um hospital. Um hospital. Estamos aqui em tratamento. Todos nós. Todos nós estamos aqui em tratamento. Porque, afinal de contas, se quem está em mundo de provas e expiações está doente, ainda não está perfeito. Então, quando nós compreendemos essa nossa condição, fica mais fácil de compreendermos determinadas coisas. Conseguimos começar a parar de criticar. Criticar pejorativamente. Allan Kardec foi um grande crítico, mas com respeito, com equidade a todos aqueles a quem criticava e comentava. Então, antes da gente criticar alguém ou alguma situação, vamos parar para pensar que podia ser um filho meu, que poderia estar ali naquele lugar, podia ser uma filha minha, podia ser um irmão, um amigo. E pergunto mais, se fosse eu que estivesse ali, estaria fazendo melhor? Será que eu não estaria fazendo pior? Porque pensemos, assumir grandes cargos públicos, vocês acham que não é uma missão? Não estamos dizendo que a missão não pode ser falida, enfim. Mas é uma missão. Porque se a gente não acredita nisso, a gente está acreditando que o acaso existe. O acaso existe, gente? Não. Então, tudo está como deveria estar. Tudo. Não é nos subordinar, não é isso. Não é baixarmos as nossas cabeças para determinadas situações. Não é isso. Mas quando eu compreendo que nós estamos no momento em que precisamos estar, vamos agir com coerência nas nossas atitudes. Vamos agir com coerência. Com respeito, sem degladiação, principalmente nas redes sociais. A maior batalha hoje, o maior duelo que vivemos hoje, é o duelo mental, o duelo mente a mente. Queremos ser melhor do que o outro em tudo, isso é morte. Queremos ser melhor do que o outro, meu pensamento é melhor, meu pensamento político, meu pensamento religioso é melhor do que o do outro, não. Não. Afinal, a grande experiência divina é justamente a diversidade. Imagina se todos nós gostássemos da cor cinza. Imagina, minha companheira, se todos nós gostássemos de cinza. Íamos adentrar aqui o Salão do Trabalhadores de Jesus, todos vestidos de cinza. Seria estranho. Seria muito estranho. Se todos nós gostássemos do mesmo tipo de música, acho que seria um tanto quanto estranho. E a grande experiência divina é justamente mostrar que podemos ser iguais dentro de uma diversidade. E o mundo é construído através da diversidade. Uns mais voltados para a área da ciência, outros para a área médica, outros para a área religiosa, outros para a área dos direitos humanos, outros os embaixadores da paz. O mundo, ele é formado pela grande massa diversiva. Afinal, não tem como eu aprender tudo numa encarnação só. Tem gente. Muito mal a gente consegue aprender bem uma profissão. Uma. Que dirá 2, 3, 4. Então não vamos querer saber de tudo. Com certeza, outras encarnações já tivemos, outras profissões, e elas estão guardadinhas aqui, no nosso inconsciente. Mas nessa encarnação, quando a gente estava lá, em cima não, né, gente? É em cima ou é embaixo? E aí?
Afinal de contas, a Terra ela é o quê? Redonda. Então, quando estávamos no plano espiritual antes de vir, tínhamos lá os engenheiros e a gente conversando, nossa, dá para eu vir nessa encarnação, professor? Não, isso aqui eu acho que dá, papá. E do nosso lado, esse nosso companheiro espiritual que está um atrás de cada um, o nosso amigo espiritual, ou o nosso anjo de guarda, estava lá, não, pode enviar esse companheiro assim que eu assino embaixo. Então, nós temos um amigo espiritual justificando a nossa vinda com este corpo, muitas das vezes, e com as provações que são necessárias no país que encarnamos, no município que encarnamos. Porque senão o acaso existiria. Então ninguém se tornou professor por acaso, ninguém se tornou cientista por acaso. Ninguém. Então nós vamos começando a compreender os meandros da vida espiritual e como elas se interrelacionam aqui na nossa carne, nesse momento. Que às vezes passam desapercebidas aos nossos olhos, porque, afinal de contas, são as contas para pagar, é a família para cuidar, é o cachorro, é o papagaio, é a minha casa que eu tenho que reformar. Tanta coisa exterior para a gente tomar conta. É a televisão, porque saiu agora aqui LED, a 8K eu tenho que correr para comprar. É o carro do ano que eu tenho que correr para comprar. É o computador que eu tenho que correr para comprar. É o cursinho de inglês do meu filho. É isso, é aquilo outro. Quanta coisa. Quanta coisa para nos desviar. Não que essas coisas não sejam importantes com equilíbrio. Mas às vezes tudo isso tira o nosso foco da vida espiritual. De nos dedicarmos alguns momentos da nossa semana a dialogarmos com Jesus, a estarmos aqui na casa espírita ou em qualquer outra doutrina. Como as coisas do mundo nos afastam. Nós nos afastamos de Jesus, ele não se afasta de nós, nem Deus. Quando dizem para mim, Jesus voltará, ele nunca se foi, ele está aí. Está amarrado em nome de Jesus, Ciro, não. Jesus só desamarra, gente, não amarra ninguém. Então, olha que bênção. É ter esse irmão querido conosco, temos a certeza de que ele está conosco. E daí Kardec vai concluir para nós que a vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a verdadeira vida. Afinal de contas, os espíritos vão nos mostrar que o tempo no plano espiritual é totalmente relativo. E que muitas das vezes 70 ou 80 anos é apenas um lapso. Certa feita, e vamos encontrar esse vídeo do Pinga Fogo número 2, Chico Xavier, Chico Xavier comentando, sobre as coisas maravilhosas do mundo, mas sem perder a sua espiritualidade. Vejamos que Chico sabe falar de tudo, sem perder a sua espiritualidade e a sua opinião moral que o Espiritismo lhe deu. Com coerência. Queremos aprender a dar um pouquinho de opinião? Assistam, são 8 horas, mas vale a pena. Para aprendermos com o exemplo do Chico. Opinar sobre tudo com coerência e responsabilidade. Daí então, para verificarmos a testificação desse lapso de tempo que seria 70, 80 anos, narram os amigos de Chico Xavier um caso que ele contava, que era o seguinte, que certa feita ele conversava, dialogava com o Emmanuel, Emmanuel, ele já velhinho, Emmanuel, 60 anos de mediunidade servindo Jesus, escrevendo as cartas, escrevendo os livros, atendendo os estrupiados. Emmanuel, isso aí vale quanto para Jesus, Emmanuel? Ele, no momentinho dele mais humano, aí Emmanuel vai responder. Para Jesus, Emmanuel já era mais austero, todo mundo sabe. Para Jesus, Chico, ele é 6 segundos. Eu tenho certeza que Emmanuel não mentiria. Eu, Ciro, tenho certeza que Emmanuel não mentiria. Então vejamos. O que pode representar 60 anos no imenso lapso de vida espiritual que temos.
Então a gente precisa começar a dar mais importância à vida espiritual. Daí ele vai concluir: é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, como já falamos aqui, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Kardec, em outra passagem, vai dizer que os espíritos se acotovelam-se conosco. Então, são muitos. Ciro, você está dizendo que tem espírito aqui agora? Sim. Ciro, tem espírito na minha casa? Sim. Ciro, tem espírito na rua? Sim. Ciro, tem espírito no meu trabalho? Sim. Eles estão em todos os lugares. Agora, com quais queremos nos conectar, fica a nosso tom do livre-arbítrio. Com quem a gente quer se conectar. Com que faixa vibratória eu quero me conectar? Imaginemos, se eu sento no meu lar, na minha casa, e ligo num filme de terror, que tipo de espírito vai sentar do meu lado para acompanhar? Um filme uma novela das 9. Vamos lá, uma novela das 9. Com tudo isso que nós temos hoje na novela das 9. Sexo desregrado, exacerbação da sexualidade em todas as suas vertentes, traição, vingança. Quem vai estar sentado do meu lado assistindo novela? Não estou criticando a quem assiste a novela, mas a gente precisa refletir. Ou quando eu coloco naqueles pseudo-jornalísticos das 3, das 4 da tarde, que se você espremer a TV sai sangue. Que tipo de espírito vai estar comigo ali do lado? Gente, Emmanuel vai demonstrar para nós, André Luiz também, que pensamento tem cor, tem cheiro. Pensamento. Imagina que se pensamento tem cor, tem cheiro, imagina eu projetando aquela imagem dentro do meu lar e da minha casa, aquelas formas negativas. Isso vai criando um lodo viscoso, já na André Luiz, nos nossos lares, nas nossas casas. Uma espécie de negridão espiritual. Por isso que é incentivado por todo o movimento espírita o culto do Evangelho no lar. Se ainda não se tem implantado, por favor, busquem o atendimento fraterno da casa espírita. Para fazer a implantação do culto do Evangelho no lar. Essa atividade tão importante, que são apenas em torno de 20 minutos a meia hora por semana na nossa casa. Informem-se de como é feito, de como pode ser realizado e não tenham medo. Culto do Evangelho no lar não é reunião mediúnica dentro de casa, Ciro, mas eu tenho medo dos espíritos. Vamos estudar. Vamos estudar. Porque o culto do Evangelho no lar é algo sublime, que vem ali para fazer o equilíbrio harmônico espiritual do lar e da casa. Quem aqui já implantou, levanta a mão, por favor. Isso aí. Quem não implantou, está na hora de correr e implantar. Opa, valeu. Está na hora de implantar. Então, busquem os serviços de atendimento fraterno do Trabalhador de Jesus para fazer a implantação do Evangelho no lar, na casa de vocês. E daí, ele vai dizer para nós, Kardec, que o corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Temporariamente o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Então Kardec vai dizer para nós que se tivermos uma vida mais ou menos plena, na carne, que quando nós sairmos dela, vai haver uma espécie de libertação. O respeito que se consagra aos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente. Então a gente não vai respeitar necessariamente o corpo, mas sim o espírito, né, daquele a quem tenha passado para o plano espiritual. Mediante a lembrança que dele guardamos. Então olha só.
como eu estou imaginando esse meu filho que partiu, com dor porque ele partiu. Meu esposo, minha esposa. Meu. Com que tipo de pensamento que eu estou emanando para ele? Meu, quando eu digo que é meu filho, minha esposa. Queridas mães e queridos pais, nossos filhos são meros empréstimos que a divindade nos faz e diz assim: eu escolhi você para cuidar desse espírito nessa encarnação. Mas eles não são seus. Seu esposo, sua esposa, não é sua. Nós não somos donos de ninguém. Então, que tipo de pensamento, quando esses nossos queridos partem, nós estamos emanando? É de rancor? É de amargura? Imaginemos um caso de partilha de bens, por exemplo. Quanto mal faz ao espírito que já se foi, né, para o plano espiritual? Se lembramos dele com tristeza, ele percebe essa tristeza onde ele estiver. Porque onde estiver o teu pensamento, você vai estar lá. Porque o pensamento, ele flui, cria uma conexão, cria um vínculo. O nosso querido vai perceber essa tristeza. Ciro, eu ainda não consigo me desfazer das roupas, eu não consegui desfazer o quarto. Respeitamos o luto e ele é saudável até 2 anos, diz a ciência. Mas a gente precisa se trabalhar para viver esse luto de uma forma saudável. Não é porque somos espíritas que vamos sofrer menos, não, gente. Eu estaria hipócrita. Eu seria um hipócrita se eu dissesse isso. Mas não. Não, a gente sente dor, a gente vai sentir saudade. A gente vai sentir a falta carnal do outro conosco. Porém, precisamos ter isso de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, com resignação na medida do possível, para não prejudicar esse querido nosso que já está no plano espiritual. Afinal de contas, é no próprio Evangelho segundo o Espiritismo que vai dizer para nós que se fosse um homem de bem já teria morrido. Então, se o companheiro já foi para o plano espiritual, a missão dele, o que ele precisava realizar aqui já foi feito. Porque o acaso não existe. Meu Deus, mas foi tão repentino, Ciro. Era para ser daquela forma. Já nos mostra a doutrina espírita. Estudemos a lei de ação e reação ao causa e efeito em O Livro dos Espíritos para compreender melhor esses meandros. Mas precisamos prestar atenção de como estamos lembrando desses queridos. Ai, Ciro, eu acho que meu pai caminha comigo, eu acho que minha mãe caminha comigo. Sim, eles podem caminhar com você. Né? Eles podem caminhar com você. Agora, como que está sendo esse trânsito? Porque muitas das vezes você pode estar realizando algum dolo ou até mesmo vice-versa. Vejamos, por exemplo, diversos casos em Os Mensageiros e Missionários da Luz. 2 grandes obras do espírito André Luiz. E ele vai concluir então. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Foi o que nós falamos daqui da roupa, do quarto. Não, mas eu quero conservar o quartinho dele desse jeito. Não é a solução mais adequada. Não é a solução mais adequada. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Esse jovem não conseguia compreender isso. Estava preocupado com essas coisas, com coisas. Estava preocupado com coisas. Não com a vida espiritual. Gente, quando a gente compreende, através da doutrina espírita, que somente nós somos responsáveis pelas nossas dores, há uma imensa libertação nisso. É uma libertação. Para uns pode até ser uma prisão. Tanto que muitos amigos, muitos queridos, e nada contra, falam: Ciro, para mim essa coisa de espiritismo não dá. Eu preciso ir para uma outra doutrina, para uma outra religião. Tudo bem, vai com Deus e que você possa ser feliz. Então sabemos que para outros isso pode ser um peso, sim. Mas quando a gente compreende, isso é uma libertação.
A gente não tem mais a quem culpar. Nós não vamos culpar filho, pai, cachorro, tio, papagaio. Nem vamos dizer que o culpado é o obsessor. Porque hoje a gente sabe que somos nós que atraímos ele. São os nossos desafetos de encarnações passadas ou outros companheiros que ao longo desta fomos convidando para estar conosco. Então, quando nós nos colocamos como responsáveis pela nossa vivência, é uma libertação. Tanto que Jesus, nosso irmão, se preocupou em dizer: dá conta da tua administração. A administração sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Para não cairmos e não derrogarmos nessas coisas mundanas aqui, tanto falamos aqui. Como está a minha gerência sobre mim mesmo, sobre os meus sentimentos? Já falamos aqui da prece e oração, que muitas das vezes é complicado. Ainda vamos ter uma outra dica do nosso querido Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde ele vai falar para nós sobre a meditação. A verdadeira meditação. Nada contra yoga, nem outros tipos de meditação, mas estamos falando da meditação espírita, conforme a doutrina espírita nos ensina nessa questão. Que ele vai dizer para nós: faça o que eu fazia quando estava entre vós. Antes de dormir, pare e pensa. O que foi que você fez no dia de hoje? Se você não poderia ajudar alguém? Ou se você magoou alguém, será que não cabe no dia seguinte você pensar para pedir perdão? A gente não consegue pensar e raciocinar sobre as nossas próprias atitudes. Deitamos a cabeça nos nossos travesseiros, vem o dia todo recorrendo na nossa cabeça aquele monte de coisa, um monte de problema, e a gente não consegue parar para pensar sobre as nossas atitudes. Simplesmente agimos, ficamos no campo da ação. No capítulo 4 do livro Vinha de Luz, chamado Em Silêncio, Emmanuel vai fazer um comentário referente à carta aos Efésios do nosso querido Paulo de Tarso, onde nós não conseguimos simplesmente silenciar. Não é um silêncio material, silêncio mental também. Façam um teste. Quando chegarem em casa hoje, sentem na borda da cama com tudo desligado, tudo apacadinho e tentem não pensar em nada durante 1 minuto. Muito difícil, porque a nossa mente é totalmente acelerada. Totalmente. É difícil. Mas nada que o exercício diário. Agora é aquilo. O exercício diário, já dizia Emmanuel, é o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas a gente ainda é muito indisciplinado, minha irmã. Ainda somos muito indisciplinados. Precisamos buscar essa disciplina dentro de nós, que é o autocontrole. Nos amar é nos controlar também. E daí, ele vai dizer, Kardec, era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus, então, lhe ensinou dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Então vamos nós, queridos irmãos de fé, falar da reencarnação para os 7 cantos com respeito. Falar dessa vida espiritual com respeito. Falar da mediunidade, de que existe sim essa comunicação com esse mundo espiritual maravilhoso, que está lá na Bíblia, em Deuteronômio. Porque afinal de contas, por que Moisés iria fazer uma proibição para algo que não existia? Então já existia desde os tempos primórdios a comunicação com o plano espiritual. Precisamos levar o Evangelho segundo o Espiritismo para as massas. A esquecer num banco de ônibus. Compartilhar sim, aí sim, compartilhar o positivismo pela internet. Né? Gente, foi um enorme ganho para nós, para um respeito da nossa sociedade espírita. Né? Temos tido 4 horas de uma sessão especial em Brasília,
Quem quiser vai lá e acessa no YouTube. Isso foi um grande ganho para nós. Porque estamos cada vez mais sendo respeitados pela sociedade. Já estamos no seu entorno de 7%, se eu não tiver salvo maior juízo, em torno de 7% da população brasileira. Talvez já sejamos aí a terceira ou quarta maior doutrina de massa do país. Então não vamos ter mais a timidez de se alguém perguntar, você é espírita? E você responde, acho que sou. Porque afinal de contas a gente ainda tem vergonha ou timidez de sermos confundidos com os nossos irmãos de Umbanda, com os nossos irmãos de Candomblé, que não seria demérito nenhum sermos umbandistas ou candomblecistas. Ciro, porque vão achar que eu vou bater tambor. Se pensarem isso, a ignorância precisa ser do outro, não nossa. A ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecer, de não entender, de não compreender. Mas nós precisamos assumir a nossa posição. Sou espírita sim. Você é médium? Sou médium. E como isso funciona? Explique para o outro. Se ele vai aceitar ou não, isso é um particular dele, mas você está fazendo a sua parte. Vá e pregue em meu nome. E a gente se intimida. Quando muitas das vezes um companheiro no trabalho vem e pergunta, vem e nos indaga, vem cá, qual a visão do Espiritismo sobre essa passagem? Qual a visão que vocês têm? Explica, conversa, dialoga, com amizade, com fraternidade. Porque, afinal de contas, amanhã eu posso estar na doutrina dele, nós somos reencarnacionistas. Precisamos, sim, meus irmãos. O mundo sofre demais. O mundo está sofrendo demais. A taxa de suicídio está muito alta. Precisamos levar a massa da sociedade, dizer que a vida não se encerra aqui, que a vida não acaba aqui, e que de nada vai adiantar, e que essa dor pode ser muito mais intensa se vier a se suicidar. Para uma mãe que pensa em cometer o aborto, precisamos levar. Ou para aqueles pais de família que acham natural terem uma mulher dentro de casa e não sei quantas fora do lar, fora da casa. Para os nossos jovens, mostrar que a sexualidade pode ser vivida de uma maneira equaz, feliz, correta, dentro dos parâmetros da doutrina. A gente precisa estar aí prestando o nosso diferencial. Está na hora do movimento espírita mostrar esse diferencial que a doutrina tem. Que é a mediunidade, a reencarnação, falar dessa vida espiritual, desse desapego ao materialismo que a gente hoje vive. Porque as pessoas trabalham, compram, trabalham, compram, trabalham, compram, trabalham, compram, trabalham, compram. Viajam às vezes, aí depois voltam, continuam a trabalhar e compram. E sem parar para perceber, temos uma sobrevida. Aí a gente nos encaminhando para os nossos finalmente, até porque a gente não pode passar muito da hora, mas eu não posso deixar de colocar, que quem já falar, antes ainda mesmo de Joana de Ângeles, mas que demonstrou que a gente pode ter uma série de transtornos por essa busca desse materialismo de tanto trabalho, foi o nosso querido Charlie Chaplin. No ano de 1928, um filme que está disponível gratuitamente para quem quiser assistir, eu recomendo, chamado The Modern Times, ou, no bom português, Tempos Modernos. A busca pelo dinheiro, pelo trabalho, pela produção que causa os transtornos nervosos que eram compreendidos naquela época. Hoje esses transtornos nervosos viraram depressão, toque, transtorno obsessivo compulsivo, pânico, estresse, doenças no corpo somático de diversas espécies. Como estamos cuidando do nosso corpo e do nosso pensamento? Já que aqui é tudo reflexo de como está o nosso espírito. Então, meus irmãos, que na noite de hoje possamos nós sair daqui, podemos chegar em casa, abrir a referida passagem, refletir por si só, e que durante o nosso sono nos seja dada a oportunidade de retornarmos aqui, para continuarmos a dialogar sobre esse importante assunto, que jamais cessará,
Que possam vir outros oradores aqui trazerem as suas abordagens, trazerem as suas colocações sobre esse mesmo tema. E que nós, cada um de nós, possamos estudar e nos orientar sempre em grupo, mas também individualmente, que se faz muito importante para alimentar a nossa mente. Porque, afinal de contas, como diz os nossos queridos espíritos, nossos amigos do além, vão dizer para nós que a evolução ela é intelecto e moral. Muita paz em Jesus, meus irmãos.